Salve, Netfluzuda, Netfluzesca e Dropsística, torcida tricolor. Hoje o início não é tão animado e nem poderia ser, né, galera? Depois dessa vexatória eliminação para o Corinthians ontem por 3-0, eu sempre digo que perder é normal, perder faz parte do jogo, mas existem formas e formas de sair derrotado de uma partida de futebol. E ontem a gente, enquanto tricolor, se sentiu bastante não representado por aquele elenco de jogadores e pela atitude do time do Fluminense, beleza? E vamos falar bastante sobre os erros, vamos falar bastante sobre o que o Drops aqui, Vitor Costa, acha sobre isso tudo e, claro, já fazendo uma projeção para o futuro, beleza? Então vamos aos temas de hoje, temas quentes, temas que a gente precisa refletir em cima para que a gente possa fazer o último terço, o último período, a última fase do ano aí de maneira digna, acabando aí o Campeonato Brasileiro, que é o que temos nesse momento, beleza? Primeiro tema é esse aqui, galera. A culpa é de quem, afinal de contas? De quem é a culpa dessa eliminação? Muita gente aí nas redes sociais culpabilizando apenas o Fernando Diniz. É óbvio que ele tem a sua parcela de participação, ele tem a sua parcela de culpa. Ele, na minha visão, escalou muito mal quando ele escolhe o Wellington, que nem era cotado. Algumas pessoas até falavam, eu preferia um meio de campo um pouco mais leve, um pouco mais rápido, dentro daquilo que ele tinha em mãos. Mas ele preferiu o Wellington e é um erro muito grande, foi um erro muito grande. Outro erro grande do Fernando Diniz é insistir com o Felipe Melo, não por ele ter feito gol contra, mas porque ele já vinha apresentando um futebol abaixo da crítica, né, galera? Nem, na verdade, é o futebol, é a questão física. O jogador de futebol, ele trabalha com o corpo. Se o corpo não corresponde, o próprio jogador já falou que vem enfrentando muitas dificuldades. Então, acho um erro crasso o Fernando Diniz insistir com o Felipe Melo, beleza? Então, basicamente, o culpado é apenas o Fernando Diniz? Óbvio que não. Ele tem, como eu falei, uma parcela de culpa. A gente tem que apontar realmente para quem monta esse elenco, que é a diretoria, que é a gestão do Fluminense, porque o treinador trabalha com aquilo que ele tem na mão, por mais que ele tenha os seus erros. Os jogadores também, grupo de jogadores, a gente também tem que culpabilizar a questão ali de um pouco mais de concentração, de foco, enfim, de obediência tática, coisa que a gente não viu acontecer no jogo de ontem, mas na minha visão a gente tem que começar de cima para baixo e realmente os principais culpados são aqueles que montam, de fato, o elenco do Fluminense, né? Nosso tema número 2 é esse aqui, galera, aí já fazendo uma projeção para o futuro. Sub-40 e o futebol do momento, o futebol atual. Então, galera, nosso elenco, já que eu falei anteriormente sobre a montagem do elenco de jogadores, nós temos Fábio, Felipe Melo, William Bigode, Matheus Ferraz, e o presidente falou ontem, incrivelmente, bizarramente, sobre Thiago Neves. Gente, enquanto os principais clubes do Brasil, aqueles que têm mais grana, mais capacidade, e até aqueles que não têm tanta capacidade assim, como é o caso do Atlético Paranaense, são super criativos na hora de contratar, fazem a prospecção no futebol sul-americano, aqueles jogadores que ainda estão em idade saudável para jogar futebol na Europa, de repente numa baixa de carreira, para trazer para jogar aqui no Campeonato Brasileiro, o Fluminense mirando jogadores em final de carreira, porque mudam decisões de arbitragem, porque tem uma força de vestiário, porque tem história. Gente, isso não entra em campo mais. Acabou. Ninguém ganha mais no gogó, ninguém ganha mais no grito. É futebol, é condicionamento físico. Então, enquanto a gente tiver essa política de contratação baseada em nome de jogador e ações extracampo, muito provavelmente o Fluminense vai continuar fracassando. Essa é a minha humilde opinião, beleza? E aí a gente vai para a terceira análise, que é essa aqui, ó. Diniz está blindando quem quando ele protege o seu elenco de jogadores? Quando ele vai para a entrevista e diz que todo mundo que entrou é muito bom, é muito bacana, acho legal da parte dele proteger realmente o seu grupo de jogadores. Mas, na verdade, fazendo isso, ele está protegendo, além do seu grupo de jogadores, também quem contratou errado, também quem contratou muito mal, quem montou, quem usou o dinheiro do Fluminense de maneira errada. Então, eu acho louvável de um treinador, eu acho louvável de um chefe, quando ele, de maneira externa, protege os seus comandados. Internamente, ele tem que descer a lenha, mas externamente protege seus comandados. Agora, na medida em que ele concorda com a política errada de contratações do Fluminense, ele está blindando quem ele não deveria blindar, quem contrata muito mal no Fluminense, beleza? Então, acho que o desabafo aqui do Drops era esse.
eu quero a sua opinião sobre tudo que eu trouxe aqui, eu quero o seu like, eu quero o seu compartilhamento, eu preciso que o amigo me ajude aqui, ó, no like, na caixinha de comentário. Me fala aí de quem é a culpa, você concorda comigo ou não? Me fala aí, sub-40, você acha que o futebol de hoje ainda comporta esse tipo de contratação? Coloca aqui embaixo. E por último, a quem o Fernando Diniz está blindando? Apenas o seu elenco de jogadores ou também a diretoria do Fluminense, beleza? Então, conto com a participação do amigo. Não esqueça de deixar o like, de compartilhar esse videozinho aqui e me desculpe o desabafo, beleza? Mais um Drops para conta. Até segunda. Um bom final de semana a todos. Fui!